Sabe aquele momento numa reunião importante em que, do nada, a sua mente dá um branco total? Ou quando você recebe um feedback e, de repente, sente um calor subir e uma vontade de responder de forma agressiva? Pois é, você não está sozinho, e a culpa não é sua, mas sim de uma pequena parte do seu cérebro chamada amígdala. Vamos imaginar uma cena. Alex, um gestor de projetos super competente, está apresentando os resultados trimestrais para a diretoria. Ele está confiante. Os números são bons. De repente, um diretor interrompe com uma pergunta bem incisiva sobre um detalhe mínimo, quase irrelevante, mas com um tom que soa como uma acusação. O coração de Alex dispara. A boca fica seca. Ele sente o rosto esquentar, e as palavras simplesmente somem. Ele gagueja uma resposta confusa, e a confiança que ele tinha se esvai completamente. O que acabou de acontecer? Alex foi vítima de um sequestro da amígdala. A amígdala é como o segurança superprotetor do nosso cérebro. A função dela é nos proteger de ameaças. Milhares de anos atrás, essa ameaça podia ser um tigre dentes de sabre. Hoje, pode ser uma pergunta inesperada, um e-mail com tom ríspido ou um olhar de desaprovação do seu chefe. Quando a amígdala percebe uma ameaça, real ou imaginária, ela aperta um botão de pânico. Esse botão ativa o que chamamos de eixo HPA, que significa hipotálamo pituitária adrenal. É uma cascata de reações químicas que inunda nosso corpo com hormônios de estresse, como o cortisol e a adrenalina. O resultado? Seu corpo entra no modo lutar, fugir ou congelar. O sangue é desviado do córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo pensamento racional, planejamento e comunicação clara, e vai para os músculos. É por isso que de repente fica tão difícil pensar com clareza. Você não está sendo incompetente. Seu cérebro está literalmente te preparando para uma luta física, não para um debate corporativo. Esse sequestro emocional pode minar sua credibilidade, estragar relacionamentos profissionais e impedir seu crescimento na carreira. A boa notícia é que não somos reféns da nossa biologia. Podemos treinar nosso cérebro para responder de forma mais inteligente. Alex, frustrado com a situação, procurou uma mentora, uma especialista em neurociência e liderança. A primeira coisa que ela disse foi: Alex, você não pode controlar o primeiro pensamento ou a primeira sensação, mas pode com certeza controlar o que vem depois. Ela apresentou a ele a regulação emocional antecipatória. Soa complicado, mas a ideia é simples: preparar-se antes que a emoção tome conta. A primeira técnica é a da respiração diafragmática. Antes de uma reunião importante ou de uma conversa difícil, tire 2 minutos. Inspire profundamente pelo nariz contando até 4. Sinta sua barriga expandir. Segure por 4 segundos e expire lentamente pela boca contando até 6. Repita isso algumas vezes. Essa simples ação envia um sinal de segurança para o seu cérebro, dizendo à sua amígdala: Ei, está tudo bem. Não há tigres por aqui. Isso diminui a produção de cortisol e te ajuda a manter o córtex pré-frontal online e funcionando. A segunda técnica que a mentora ensinou foi a da ressignificação cognitiva. Antes de entrar na sala, ao invés de pensar: e se eles não gostarem? E se eu errar? Alex aprendeu a reformular seus pensamentos. Ele começou a dizer a si mesmo: estou preparado. Conheço meu trabalho. Esta é uma oportunidade para mostrar meu valor e colaborar. Isso não é pensamento positivo vazio. É direcionar sua mente para um estado de recursos, em vez de um estado de ameaça. Mas e quando o sequestro acontece no meio da situação? Como aconteceu com Alex? A mentora explicou que o segredo é criar uma pequena pausa. Quando você sentir o calor subir e o coração acelerar, não reaja imediatamente. Faça uma pausa. Você pode tomar um gole de água, ajustar seus óculos, ou simplesmente dizer: essa é uma ótima pergunta. Deixe-me pensar um segundo para dar a melhor resposta. Essa pausa de 2 a 3 segundos é ouro. É o tempo que o seu córtex pré-frontal precisa para retomar o controle da amígdala. Nesse tempo, respire fundo discretamente e reconecte-se com sua parte racional. Outro conceito fascinante que ela compartilhou foi o efeito coquetel. Sabe quando você está numa festa barulhenta, com várias conversas ao mesmo tempo, mas se alguém disser o seu nome, mesmo que baixo, você escuta imediatamente? Nosso cérebro é programado para prestar atenção ao que é relevante para nós. Podemos usar isso a nosso favor na comunicação. Em vez de despejar um monte de dados, concentre-se no que é relevante para a sua audiência. Antes de uma apresentação, pergunte-se: o que o meu chefe realmente precisa saber? Qual é a principal preocupação deste cliente? Ao falar a língua deles e focar nos seus interesses, você captura a atenção
e cria uma conexão, diminuindo a chance de reações defensivas de ambos os lados. Para colocar tudo isso em prática, a mentora deu a Alex um plano de ação de 3 dias. No primeiro dia, a tarefa era apenas observar, prestar atenção aos seus gatilhos emocionais. Qual e-mail te deixou irritado? Que comentário te deixou ansioso? Anote sem julgamento. Apenas tome consciência. No segundo dia, o foco era praticar a respiração diafragmática, pelo menos 3 vezes ao dia, por 2 minutos. E antes de cada reunião, praticar a ressignificação, ajustando seus pensamentos para uma perspectiva mais positiva e construtiva. No terceiro dia, era hora de integrar tudo. A meta era, ao sentir um gatilho emocional, criar conscientemente uma pausa, tomar um gole de água, respirar fundo e só então responder. Alex descobriu que, mesmo que a reação inicial ainda estivesse lá, a pausa lhe dava o poder de escolher uma resposta mais ponderada e profissional. Com o tempo, Alex se tornou mestre em gerenciar seus sequestros da amígdala. Ele não parou de sentir as emoções, mas aprendeu a usar a emoção como um sinal, não como um comando. Ele começou a ser visto não apenas como um gestor competente, mas como um líder calmo, centrado e resiliente, capaz de navegar por conversas difíceis com maestria. O que aprendemos com a história de Alex é poderoso. Entender como nosso cérebro funciona nos dá as ferramentas para não sermos controlados por ele. A comunicação profissional de alto nível não é sobre não ter emoções, é sobre entender e gerenciar essas emoções para que elas trabalhem a nosso favor, e não contra. Então, da próxima vez que você sentir sua amígdala tentando assumir o controle, lembre-se de Alex. Respire, faça uma pausa, ressignifique. Você tem o poder de acalmar a fera interior e deixar sua inteligência brilhar. Gostou de aprender como hackear seu cérebro para uma comunicação melhor? Compartilhe sua experiência. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vamos explorar ainda mais os segredos da neurociência para o sucesso profissional.